Ô Monark, se você não, assim, de novo, se você não fumasse tanta maconha, você também não era o cara que nem papel higiênico? O Monark era papel higiênico. Antes da maconha, o Monark era o papel higiênico. O que é o papel higiênico? Absorvia tudo? Não, ou tá no rolo ou tá na merda. Porque eu lá no mercado, e o mercado, o que aconteceu nesses anos do PT? Ele foi ficando mais sujo, cara, foi ficando mais porco, os negócios todos foram ficando ruins. Entendeu? Para fazer negócios grandes, cada vez estava pior, estava ficando mais e mais e mais complicado. Tinha que molhar a mão de muita gente pra fazer um negócio grande. Eu fui ficando possesso, eu fui ficando realmente irado, porque estavam destruindo o país. E passar as reformas estruturais que a gente precisa. O principal que me fez sair, que me fez sair para dar o apoio inicial era evitar que o Brasil virasse Venezuela. Para isso eu já estava satisfeito. Mas será que o Brasil ia virar Venezuela? Ele é um pouquinho maior que a Venezuela. Será que a dinâmica não é diferente? Então, tá bom, não precisa virar, não precisa ficar igual. Se ficar assim, mas ia ficar uma merda. Já era horroroso. Sim. Entendeu? Não precisava... Mas, tipo... exatamente. Agora, entrando nesse assunto aí de controlar as palavras e tal, você sente que isso acontece nas universidades, por exemplo? Você sente que a universidade existe uma ala ideológica que permeia as grandes universidades e que ela tem um objetivo que não é necessariamente informar ou criar um pensamento crítico, mas doutrinar de certa forma? Você enxerga isso? Não tenho a menor dúvida disso. Está documentado, está escrito. Veja, tu deu aula em faculdade pública também, não deu? Eu passei num concurso para ser professor da Universidade Federal de São Paulo. Então eu sou professor concursado da Universidade Federal de São Paulo. Eu não queria dar aula para Playboy. Eu queria dar aula para onde eu me sinto mais à vontade e aonde um pequeno piparote, uma pequena frase gera um impacto menor. Então, assim, quem dá aula em faculdade de Playboy é ex-ministro da Educação do PT. Eles vão dar aula para os Playboys. Eu queria dar aula, cara, para o pessoal que eu me sinto mais à vontade, que é o classe média abaixo, primeiro do povo da família. O pessoal que eu falo uma coisa, risada, você vê a engrenagem na cabeça do cara começar a mexer e fala, ninguém nunca me falou isso antes. Putz, é uma novidade. É isso que me atrai. Não é pelo dinheiro. É pela brincadeira, pela diversão. Então, assim, não que eu seja contra ganhar dinheiro. Adoro ganhar dinheiro, hein? Se precisar... Eu li em algum lugar que esse teu lance aí que você tá fazendo no Banco Mundial aí dá uma grana maneira, né? Dá pra ficar tranquilo aí nos Estados Unidos. Dá $20 mil, são $20 mil por mês sem 13º. São $20 mil por mês. Você é vice-diretor do Banco Mundial, é isso? Sou diretor executivo do Banco Mundial. O que faz um diretor executivo do Banco Mundial? Eu sou representante dos países, né? O board é uma constituinte de vários países e eu represento esses vários países nos negócios que acontecem no banco. Minha carreira é de banco. Então, quando você vai discutir as operações financeiras, se é do interesse ou não, as políticas, o que está sendo implementado nos países, se o investimento faz sentido ou não. E assim, a gente faz parte do board, do pessoal que toma conhecimento que os executivos estão falando e fala, beleza, faz sentido, não, vai para cá, vai para lá. Entendi. Eu só vou comentar duas inverdades que falaram. A primeira é que não é dinheiro público. Por quê? Porque como o Banco Mundial dá lucro, esse dinheiro sai do lucro do Banco Mundial. É um banco, faz operações financeiras, empresta, ganha dinheiro. Se eu não tivesse aqui, o impacto no Tesouro Nacional seria exatamente o mesmo. Aliás, a minha cadeira estava vazia quando eu vim para cá. Não tinha ninguém, eu não substituí ninguém. Uhum. Não houve impacto nenhum nas contas do erário. Essa é a primeira conta. Não houve impacto, não é diretamente gasto público. Lá atrás, quando foi criado o Banco Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, vamos criar um banco para tentar fazer políticas, para desenvolver países numa linha que a gente queira, onde o setor privado não consiga atuar. Aí houve uma injeção de capital do Tesouro Nacional, mas a gente está falando de muito tempo atrás, então não gera impacto nas contas do Tesouro Nacional. Essa é a primeira coisa.
A segunda coisa, esse salário é muito bom, é bem mais baixo do que eu ganhava no setor privado. Entendi. Eu falei, tipo, 20 mil Então, dólares assim, é da hora, é uma grana legal. Bem pra cacete. É importante Mas só dá pra falar, ganhar mais. eu não tô me queixando. Eu não tô me queixando. Salário de ministro é bom pra cacete, é 30 pau. 30 mil reais. Pra se Aí você eu te for falo comparar assim, com a galera do Brasil aqui, é um dinheiro maneiro. Mas se for comparar com a iniciativa privada, é nada. É nada. Não, eu vou comentar o que acontece. É muito dinheiro, 30 pau. Só que é muito dinheiro pra eu alguém que aceitei- tá no McDonald's, porra. Alguém que, sei lá, trabalha como programador numa... mais 30 pau pro empresário não é tanto dinheiro assim, né? Se for para Então pensar. vamos lá. O que acontece? Eu não tô falando que é pouco dinheiro, eu tô falando simplesmente que eu não me dei bem. Tá, eu Então, o que eu entendi. queria passar é o seguinte, que a minha entrada no setor público não me deixou mais rico. Eu não mudei de faixa de consumo ao virar ministro ou vir para o Banco Mundial. Pelo contrário, diminuiu. Porque não diminuiu porque eu não tirei... Porque você tem dinheiro guardado pra caralho, imagino. Diminuiu. O que aconteceu? Ganhava 30 mil reais. Eu já ganhei, ganhava mais. Não aceitei nenhum conselho. Eu não quis participar de nenhum conselho de nenhuma empresa. Falei, não quero, não vou aceitar. Não vou fazer isso. Então eu ganhava o salário. Não aceitava reembolso das passagens. Não viajava de jatinho para São Paulo e não aceitava reembolso das passagens. Paga 27,5% de imposto e, bicho, só de advogado, porque eu comprei algumas brigas, né? É quase todo o meu salário. Imagina. Eu tive que pagar a mudança. Tive que pagar a mudança de volta de Brasília para São Paulo, é um catatal de dinheiro na mudança. Eu tive que pagar segurança particular para minha esposa e para os meus filhos no período enquanto eles não foram. Eu escondi eles, mantive eles escondidos. E enquanto eles não foram para os Estados Unidos, eu tive que pagar, né? Eu tinha segurança particular. Não foi pública. E é caro Então, segurança particular. A quantidade de risco que eu tomei, risco-retorno, se fosse uma empresa privada, eu jamais pegaria. E por que tu tomou esse risco? Como foi esse convite pro governo Bolsonaro? Você já estava lá antes? Como que funcionou isso? Então, o que acontece? Eu estava no setor, eu estava no mercado financeiro, o mercado financeiro foi, fiquei 18 anos numa empresa só, Votorantim. Depois eu fui para outras empresas. E aí o meu irmão é acadêmico mais forte, a gente sempre foi muito próximo, eu e o Arthur. Ele é um acadêmico de peso, um cara, é um dos maiores pesquisadores da área dele no mundo, não é no Brasil, é pesquisador em Harvard, pesquisador, qual que era professor dele? da Universidade de Milão, previdenciário, direito previdenciário. E aí o que acontece? O pesquisador de Harvard veio para o Brasil para fazer pesquisa junto com ele. O professor de Milão, o Giuseppe Ludovico, veio para o Brasil para escrever um livro junto com o meu irmão. Então assim, o cara, ele estava montando um curso numa escola de negócios da Universidade Federal de São Paulo. Ele falou, não sei o que lá. Eu lá no mercado, e o mercado, o que aconteceu nesses anos do PT? Ele foi ficando mais sujo, cara, foi ficando mais porco. Os negócios todos foram ficando ruins. Entendeu? Para fazer negócios grandes, cada vez estava pior, estava ficando mais e mais e mais complicado. Tinha que molhar a mão de muita gente para fazer um negócio grande. Eu fui ficando possesso, eu fui ficando realmente irado, porque estavam destruindo o país. Vai. Fala, bicho. Aí, conversando com o Arthur, ele falou do projeto, tá montando, beleza, eu vou lá para a Federal de São Paulo, e a gente continua desenvolvendo consultoria, etc., porque o meu concurso não era dedicação exclusiva, não podia ser dedicação exclusiva. Prestei o concurso, passei, comecei a trabalhar em outro departamento. Eu estava no departamento de contabilidade, ele estava no de ciências atuariais. Mais uma mentira, estava lá no Wikipédia, por exemplo, que eu entrei no mesmo departamento do meu irmão para sinalizar que eu fui beneficiado, entendeu? Uma bobagem dessa. Era outro departamento, não tinha nada a ver. Aí, o que aconteceu? Os caras colocaram isso daí na Wikipédia na intenção de sacanear, é isso? Bicho, assim, o que acontece? Ao longo de décadas, foi sendo construído um mecanismo. Ao longo de décadas, tem um mecanismo. E aí, quando aparece alguém que é fora do mecanismo e resolve bater no mecanismo, ele reage. Uhum. E o que aconteceu? O mecanismo reagiu de todas as frentes possíveis e imagináveis. Eu me tornei a pessoa
mais perigosa do mundo. Eu sou, segundo muitos, o pior ministro da educação do Brasil. Pô, me faltaria habilidade para ser o pior ministro da história do Brasil, da educação. Faltaria muita habilidade. Não vamos dizer que o histórico de ministros do Brasil são bons, o irmão do Ciro Gomes, o Cid Escavadeira, sabe aquele Cid Escavadeira? Sim, foi ministro da educação, cara. Então, assim, por que eu fui desconstruído? Porque se vocês forem conversar comigo, vocês vão ver que eu sou contra o sistema. Eu quero desplugar o sistema da tomada. Eu realmente quero. Eu realmente quero liberdade para eu voltar para minha casa e tocar minha vida sem ninguém ficar me amolando me enchendo a paçoca. Eu quero tocar minha vida. E se eu puder ajudar as outras pessoas, beleza. Mas assim, ajudar é um princípio que a esquerda destruiu. O que é ajudar? Eu era boy, eu já fui boy. Você está andando lá no centro da cidade, existe gente boa e existe gente ruim. Então tem o pessoal assim, ai meu Deus, tenha pena de mim. O cara sobe em cima do viaduto. Vai ter gente que vai falar, não, calma. Vai ter um monte de desgraçado que começa a pular, pular, pular. Tem gente boa, tem gente ruim. Está andando no centro da cidade. Uma pessoa leva um tombo. O cara está andando, leva um tombão, se está aí no chão. Vai aparecer um desgraçado, vai tentar roubar a carteira. Ou vai ter outro que vai dar risada. Uma pessoa decente vai chegar para uma senhora que caiu, põe de pé, ajuda ela a ficar de pé, bate, a senhora está bem, está sentindo bem, precisa tomar uma água, é que chama a polícia, SUS, tá tudo bem? Tudo bem. Toca a vida, ela volta a andar, eu ajudo a ficar de pé. Quem tem que andar é a pessoa. A esquerda cria um princípio que é o seguinte, agora que você me pôs de pé, você tem que me carregar o resto da minha vida nas costas. Aí não, meu. Eu te ajudo a ficar de pé. Andar é por você, cara. Se eu parto do pressuposto que eu sou igual a você, eu não sou melhor que você. E por isso que eu sou de direita. Eu não sou um sábio. Eu não sou um cara melhor do que você. Eu sou um cara igual a você. Eu quero que você se comporte como eu, que você se vire. E você lute pelo que você quer para você tentar ser feliz. E eu vou tentar ser feliz e você, com as suas escolhas, vai tentar ser feliz ou menos infeliz possível. Eu posso conversar, tá aqui dialogando. O da esquerda, isso vem lá atrás da Grécia Antiga, o totalitário e o individualista. O totalitário vai chegar e vai falar para você assim, não, eu sou sábio, eu sou um cara estudado, você vai estudar. E eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Então você vê, o tempo inteiro, eles tentam te puxar para baixo. Quem? A esquerda, os intelectualoides da esquerda. Eu cometi um errinho aqui digitando. Primeiro que eu sou um cara velho, meu. Para mim isso daqui era para falar só. Primeiro isso daqui eu lembro quando apareceu o primeiro. Eu lembro da época que não tinha nem o telefone de discar nas casas. O pessoal ia no orelhão. E aí você tem que escrever. Eu tenho miopia, tô com a vista cansada, o dedão é gordo, aperto errado. Tô conversando, o pessoal zoando comigo, Globo mentindo a meu respeito. Pessoal gritando do outro lado, manifestação 14 horas por dia. Apertei um botão errado. Ah, o cara é burro, é burrão, o cara é burrão. Tá bom, pega o meu... Por que você não passou no mesmo vestibular aqui, ó? Pega aí a minha dissertação, pega o meu texto agora que eu tô tranquilo, agora eu tô de boa. Não cometo mais um erro. Por quê? Porque eu não tô sobrecarregado. Claro. Agora eles usam e eles te puxam para baixo. É um pessoal snob, arrogante, que te puxa para baixo. Típico da esquerda. Por quê? Eu sou intelectualoide, eu estudei, e quando você começa a argumentar com coisas que ele não concorda, o que é que eles falam? Ah, vai estudar. Ah, fumou muita maconha, vai estudar. Aí não dá pra discordar, né? Não dá pra discordar, mas eu ainda tô curioso de como você chegou no governo, assim, tipo, por que que o... Então, mas deixa eu terminar de contar, eu sou prolixo, mas eu volto pro ponto. Tá bom, vai. A gente tá batendo um papo aqui. Não, sim. Eu conto. Aí, o que aconteceu? Mas tá tudo bem? Eu tô todo monopolizando muita conversa? Não, cara, relaxa. Não, relaxa, é que eu tô curioso mesmo. Então, daí eu fui para a faculdade, a gente montou um think tank, a gente montou uma associação de professores sem fins lucrativos, para a gente começar a desenvolver ideias para fazer uma reforma da Previdência. Então montamos o think tank, começamos a prestar consultoria para empresas privadas, essas empresas começaram a pagar a gente, e com o dinheiro que a gente juntou, a gente trazia professores do exterior para palestrar aqui, para falar com pessoas, para apresentar ideias, ou ia para o exterior para visitar. Fechamos uma proposta de reforma,
Aí, quando terminou, eu tinha sido economista-chefe, eu conhecia o Congresso Nacional, do mercado financeiro, mercado de capitais, diretor internacional. Eu falei, Arthur, meu irmão, agora eu vou lá para Brasília, vou achar um parlamentar para a gente apresentar. Nisso, o Temer tinha enviado a reforma dele, que era uma reforma errada. Se você quiser, até posso explicar por que estava toda errada. Mas por quê? Eu tenho curiosidade nessas coisas. De cálculo na Constituição. Na Constituição. Só para você ter uma ideia. Ia resolver no curto prazo e abrir boca de jacaré no longo. É um detalhe técnico. Mas aí o que aconteceu? Eu fui falar com o relator, o Arthur Maia, da reforma, apresentei. Ele falou, pô, essa reforma é muito melhor que a do Temer, mas o Henrique Meirelles se fechou em copas. É a dele, com a turma dele, não tem diálogo. Mas eu vou chamar vocês para organizar um seminário internacional. Vocês organizam e apresentam as ideias. A gente trouxe o Ari Kaplan, da Universidade de Toronto, trouxe o Giuseppe, da Universidade de Milão, o Ludovico, o Arthur, e a gente lá apresentando no auditório Nereu, lá no Congresso, para vários parlamentares. Nisso chegou o Onyx Lorenzoni e falou, pô, meu, essa é a melhor... Eu nunca vi as ideias que vocês estão apresentando aqui. Eu vibrei com isso. Eu já conheci o Onyx, que ele estava brigando lá atrás com o Renan Calheiros, corrupção, etc., né, que ele estava no embate com a turma da bagunça. Aí eu troquei cartão com ele, começamos a conversar, lá pelas tantas apresentamos ideia e tal, ele adorou as ideias que a gente tinha da reforma da Previdência. Aí ele falou, pô, Abrão, gostei, mas eu acho que vocês conseguem fazer muito mais, vocês não conseguiriam montar um programa de governo? Aí eu falei, pode até ser, para quê? Para governador do Rio Grande do Sul, porque o Onyx é do Sul? Porque eu falo, o Rio Grande do Sul está muito enrolado, né, Onyx? Ele falou, não, é para presidente. Eu falei, para quem? Aí ele falou, Jair Bolsonaro. Eu falei, pô, eu levei, falou, olha, eu até votei na última eleição em 2014 no Eduardo Bolsonaro, mas era para ele fazer coro com o pai dele para bater na petezada, porque os caras estão alucinando muito com o país, né? Põe mais um Bolsonaro lá para o pessoal dar uma sossegada. Mas ele é muito radical. Aí o Onyx me falou uma coisa que fechou. Pô, Abrão, pensei que você era um cara inteligente. Olha no YouTube, vai lá e vê se o cara é tão radical e tão fundamentalista com o que ele fala no YouTube. Não seguir pelo que o Estado e a Folha estão falando a respeito dele. Aí eu fui, fiz o meu, como eu fiz com vocês, fiquei analisando vocês viram que a minha avaliação, pelo menos o que vocês estão dizendo é que bateu, né? Ah, sim, com certeza. Eu fui de leitura. Aí eu falei, beleza, dá para conversar. Aí ele me levou para conversar com eu e o Arthur, a gente foi conversar com o Jair Bolsonaro, comecinho de 18. Como primeiro semestre de 18. O primeiro semestre, acho que a primeira conversa foi em maio. E o resto é história. Começamos a montar o programa de governo, Banco Central Independente, algumas ideias, né? No começo algumas ideias. Mostrar que precisava fazer a reforma da Previdência, que ia quebrar, que ia estourar o país. Comecei a montar várias outras ideias. Então foi você que montou o plano do governo Bolsonaro, é isso? Vocês, a sua equipe? Não, eu sozinho. Daí depois chegou o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o economista, ele veio com uma equipe grande. Mas no começo era um grupo muito pequeno. Quando a gente foi para a Ásia, assim, veja, a gente foi para a Ásia justamente para pegar os casos de sucesso em educação, em pesquisa científica. Onde foi? A gente foi para o Japão, para a Coreia do Sul e para Taiwan. 2017, isso, Arthur? Não, a gente foi em 2018 que a gente foi para Taiwan, não foi? 2018. A gente conheceu ele em 2017, perdão. Foi no comecinho, maio de 2017, o Jair Bolsonaro. Aí, em comecinho, janeiro de 2018, a gente foi para a Ásia. Aí, logo depois eu conheci o Paulo Guedes e a gente começou a montar o plano de governo. O Paulo Guedes com a parte de economia, depois tinha gente trazendo ideias de várias áreas, agricultura. Eu conheci o Mandetta naquela época. Mas, assim, a parte de economia, o Paulo Guedes montou, a Previdência era nossa, foi o Arthur que montou toda a reforma ele que estruturou,
E o plano, e eu centralizava tudo. O plano de governo saiu do computador que está falando. Porque esse computador aqui que eu estou usando agora é o computador que eu usava para juntar tudo e fazer o plano de governo. Entendi. Saiu desse computador. Eu que dei o enter para ele. O pontapé inicial da parada. Redução do número de ministérios. A primeira vez que eu apresentei, eu mostrei 16. Aí o pessoal zoou comigo, Abrão, você virou estatista, é muito ministério. Falou, não dá para reduzir mais, é difícil e tal. Aí, pô, vamos reduz mais. Aí eu pus 12. O pessoal tirou sarro. Daí depois foi subindo, né? Subiu, agora tá em 20. E vai aumentar agora que ele fez o acordo com o Centrão, né? O Bolsonaro. Independência do Banco Central. Assim, logo no começo da conversa, independência do Banco Central e reforma da Previdência. As duas coisas que eu falei. A gente precisa quebrar essa imagem que o senhor vai causar turbulência no mercado financeiro. E como a gente quebra isso? A gente vai trazer de volta duas conversas que estão mortas hoje. Uma é Banco Central Independente. Estava enterrado. Eu vai defender o Banco Central Independente. Ah, pô, mas não sei o que lá. Daí eu mostrei, apresentei todos os lances. E aí eu te falo, Monark, eu mostro as planilhas de cálculo de evolução da dívida pública, de custo fiscal, de tudo, planilhas complexas de mercado financeiro. O presidente, o Bolsonaro, ele pega, rapidão, a cabeça dele é uma cabeça de engenheiro. Como que é o Bolsonaro, cara, na vida real, assim, sem as câmeras, na sala dele, tranquilão, como que é? Que tipo de cara que ele é? Se ele fosse seu vizinho, você é de São Paulo, não é? Sim. Uhum. Então, acho que o Monark é mais fácil de visualizar. Quando eu era moleque, era muito, muito comum. Você tinha, assim, ainda muitos imigrantes. O Bolsonaro é aquele nome italiano, aquele teu vizinho italiano, bonachão, sabe? Minha família é metade italiana. Boa. Tranquilo. Sua família é italiana, Monark? Metade dela. Metade árabe e metade italiana. Metade libanesa, metade italiana. Então, é o nono italiano, cara. O Bolsonaro, a coisa mais próxima que eu tenho, assim, pra dizer, é um nono italiano. Brincalhão, bonachão, do interior, um cara de origem muito simples, muito humilde. Então, o jeito de falar dele, os exemplos dele são muito, muito humildes. E aí o pessoal confunde isso com ser burro. Mas, de novo, burro não entra em agulhas negras. Não é. É um exame... Você sabe, Igor. Sei. O cara, para passar nos exames lá de academia militar, burro não é. Com certeza não é qualquer um. O cara estudou pra caralho. Eu defendi o Bolsonaro muitas vezes falando que ele não era burro. E, tipo, ele só não é muito competente. Burro ele não é. Tu acha que esse teu plano de governo aí, o de vocês, na verdade, que vocês fizeram juntos aí, você sente que ele tá sendo posto em prática ou você acha que o Bolsonaro meio que abandonou? Quer saber da reforma da Previdência? A reforma da Previdência é mais engraçada. Fala aí, quero. O que aconteceu? A gente tinha estudado as reformas da Previdência que deram errado antes. E uma das coisas que acontece, eu descobri depois, é muita sabotagem em Brasília. Os técnicos, profissionais de longo prazo em Brasília, eles querem aparecer, são ciumentos. Então, quando aparece uma coisa nova, ou mesmo aí o pessoal da mídia, que vai no Globo News, todo mundo quer aparecer, meter o pitaco. Então, a gente sabia que as anteriores, uma parte do fracasso é que elas já chegavam destroçadas no Congresso. Então, a gente escondeu a reforma. Tanto é que ninguém sabia como ela ia ser. A gente ficou fechando os últimos detalhes dele na transição. O Arthur coordenando o time que fez a MP antifraude, que é 25% da economia que teve, só combatendo fraude. É uma economia grande. E depois a reforma em si, que ela tinha uma proposta que foi tirada pela turma lá do Rodrigo Maia, etc. e tal, que era as contas individuais de previdência. A gente queria criar, estava na proposta original, contas individuais que a classe média pudesse poupar sem pagar imposto. Era mais ou menos o que tem aqui nos Estados Unidos, só que turbinado e modernizado. Chama 401k, 401k ou RA, americanos, né? Só que era turbinado e modernizado. E isso ia em confronto com os fundos de pensão. Daí o grande patriota Rodrigo Maia, junto com a turma dele ali e tal, tirou. Mas o resto da reforma, a estrutura, o Paulo Guedes pegou, defendeu, levou adiante, mas ela foi entregue em mãos, inteira, no dia 1º de janeiro, junto com o MP também. E com isso o mercado acalmou. O que o Brasil estava em rota de explosão fiscal, o Brasil ainda está numa situação fiscal ruim, mas a reforma no longo prazo, ela gera equilíbrio fiscal.
O que faltou são os benefícios. Outra ideia que a gente tinha era a aposentadoria básica, que é dar um benefício antecipado para as pessoas menor que o salário mínimo, mas ela podia escolher se ela queria ou não. Antecipava, como é agora aí essa grana aí, R$600 que as pessoas estão recebendo nessa pandemia. Tá lá, tá registrado, é histórico, você pode checar na internet isso. É por isso que a gente foi para o Congresso. Meu irmão foi algumas vezes para o Congresso para defender a reforma nas comissões, porque ele era um cara, o maior especialista no assunto. Mas você acha que... E aí o que... Mas o melhor da história tá por vir, se quiser. Diga lá. Não. Eu só ia perguntar que... É que você falou daquela parte que o Maia, patriota, foi lá e tirou uma parte importante da parada. Tô sendo irônico, né? Eu sei. Mas tipo... Eu sei que o Igor é lá do Rio de Janeiro, de repente ele vota no Maia, não sei como é. Não vota não. A gente não lá vota perto da minha muito casa lá tem tinha, né? Agora eu não sei mais, tem tanto tempo que eu saí de lá. Mas tinha um pátio de táxi lá... Que quando eu falava onde eu morava, os caras que sempre falavam assim, lá perto do César Maia, que o César Maia tinha táxi pra caraca na cidade. Esse pátio era, nossa, muito. E aí todo mundo já sabia, já. Aí, pô, um prefeito ou ex-prefeito que tinha um pátio cheio de táxi... Boa pessoa não é, né? Porque ele tem um negócio que depende do governo. Bom, mas... Eu não vou comentar nada. Tá, Deixa fechado, porque eu só tô contando, eu tô só relatando que tá bem documentado tudo isso. Tá. Mas não tinha uma época que eu lembro da discussão da Previdência que era a capitalização, não era? Que era você mesmo contribuir para sua própria... São as contas individuais. E são as contas individuais. Então, e pior que eu fiquei muito bolado, porque essa era a coisa que eu mais me interessava na parada. De eu não ter que depender do Estado pra minha aposentadoria. De tipo, a minha aposentadoria tá atrelada ao meu esforço. Todo mundo tem um mínimo. Todo mundo tem um mínimo. Um piso, pra não passar fome. E a partir daí, você vai ter sua conta individual. E você, se deixar o dinheiro aplicado no longo prazo, não paga imposto sobre isso, tem isenção tributária em cima disso. O que tornaria o negócio melhor, rentável para poupar, né? Estimula a poupança interna, você aumenta a poupança interna, e poupança é a base do investimento. Se você tem poupança, facilita ter recurso para investir. Né? Tomar riscos, né? Você toma riscos, você pode. Básica. Mas desculpa, você estava chegando na melhor parte da Previdência. Imagina. Aí o que acontece? Então, assim, a gente era muito envolvido e eu era próximo do Onix, aí eu fui trabalhar como primeiro secretário executivo do governo de transição. Então, a MP que fez, o Arthur estava tocando o projeto de Previdência, eu estava tocando a transição. Eu era o secretário executivo, o ministro Onix era o ministro da transição, né, da Casa Civil, e eu estava junto lá, junto com o Fogel, era o meu secretário adjunto, junto com a equipe, montando a MP do enxugamento dos ministérios. Aí eu fui para a Casa Civil, o Onix foi para a Casa Civil, eu fui secretário executivo da Casa Civil, e eu estava acompanhando várias frentes, né? Então, assim, tem até um fato curioso, que quando caiu o Joaquim Levy caiu lá do BNDES, eu já estava no MEC. Aí o presidente Bolsonaro falou, manda o Abrão para lá, pô! O Abrão lá. Eu falei, não, já tá lá no MEC, deixa ele, pô, acabou de voltar do Congresso, deixa ele quietinho lá. Não mexe não, que tá bagunçado. Então, assim, eu podia ser meio que um coringa ali na hora, né? E aí, foi assim que tu foi parar na educação? Eu fui parar na educação. Na educação, eu mantinha essa preocupação em passar a reforma da Previdência, que era muito importante. O Onix estava costurando a aprovação. Se não tivesse passado a Previdência... teria tido uma corrida, o câmbio estava em 20, já tinha estourado. Aí o que acontece? Infelizmente não passou nisso que você falou, da capitalização. Tá documentado, Monark, tá escrito paper, tá tudo documentado. A gente queria exatamente isso. Eu tendo a acreditar em você nesse sentido, porque eu ouvi essas histórias de capitalização, eu gostava da ideia, e eu fiquei bastante chateado quando caiu. Você pode me dar mais água, por favor, linda? Então, porque tem muito interesse, a gente pode falar ao longo do tempo o que eu vi lá, né? Tem muito os mecanismos, as estruturas. Eu gravo uns videozinhos no YouTube explicando o mecanismo, como ele funciona, os grupos, os interesses. Quem está por trás desse mecanismo? Quem que são os grandes poderosos aí? Você tem nomes? São empresas? Quem que é essa galera que financia
essa ala ideológica na política que visa destruir a nossa sociedade? Não é uma pessoa, eu identifico como 3 engrenagens o mecanismo. Um mecanismo são várias pessoas, não existem empresas. Empresa é tijolo. Eu não luto contra a Globo. A Globo é um tijolo. Eu vou lá dar o quê? Da cabeçada no Projac, no tijolo? Não vou. Quem está bancando a Globo? A turma que está lá ficando bilionária, com benesses, com isenção tributária, agora não está mais, né? Tanto é que estão demitindo todo mundo. Então, parece assim, muito que a mamata acabou nos estúdios Globo. Então, o que acontece? Eu vejo, você tem uma peça dessa engrenagem, do mecanismo, que infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, eu fiquei velho, estou ficando velho, então eu consigo comparar ao longo do tempo. Porque, felizmente, né? Porque a alternativa é péssima ficar velho, né? A alternativa é morrer, então é melhor ficar velho. Só que eu posso te afirmar que está cada vez mais difícil você ser classe média. Está cada vez mais difícil você ter uma pequena empresa, mecânico, uma padaria, supermercado. Quando eu era moleque, tinha um monte de marcas de supermercado. Tinha um monte, carne não tinha grife. Tinha um monte de açougue, tinha um monte de frigorífico. Hoje em dia você tem um duopólio de frigorífico. São 2 grandes empresas. Você tem supermercado, você tem 2 grandes empresas de supermercado. Você tem banco, tinha um monte de banco. Hoje você tem 5. 3 bancos privados que controlam. Sim. Mas isso não está acontecendo no mundo todo? Não é só no Brasil que acontece isso. Chocolate. Onde você olha, você tem cerveja, o caso mais, cerveja, você tem concentração. E aí eu cheguei ao MEC e vi alguns desses atores, dessas pessoas, desses bilionários, querendo fazer a mesma coisa no MEC, já com as suas bancadinhas, que eles dão dinheiro para eleger. A bancadinha deles, eles fazem que nem portfólio de ações. Eles não colocam tudo num partido, eles distribuem. Não, aqui vai ser um nesse partido, outro nesse partido, outro nesse. Como se fosse uma ação. Eu vou comprar um no setor elétrico, um no setor de telecomunicações, um banco, um de tecnologia. E eu lidava com essa bancada, com os interesses para você ter mais um monopólio. Então, assim, para não voltar, a engrenagem é composta por famílias bilionárias que querem ter os monopólios e o controle econômico do país. Você tem o pessoal da corrupção, é a segunda engrenagem, o pessoal que rouba diretamente, isso é, eu quero aqui 25%, 5%, 10% dessa obra. Quero uma comissão. E você tem o pessoal ideológico, mas não são separados, você tem áreas de intersecção. Já viu, lembra na escola, você tem 3 círculos? Uhum. Você tem áreas de intersecção, então tem cara que é corrupto e bilionário, tem cara que é de esquerda, corrupto e bilionário, tem cara que é só corrupto, que não está se lixando para ideologia, tem cara que quer só ser bilionário e ter o seu monopólio e alucinar com a gente. E apareceu uma 4ª engrenagem, que eu não posso falar o país, mas é muito óbvio, é um país... Começa com C, não? Desculpa. É muito grande e está ampliando a sua musculatura internacional. E aqui do Banco Mundial eu vejo que é o mesmo método em todos os países, porque eu estou tendo contato no Banco Mundial com representantes de todos os países. E o método, a abordagem é exatamente o mesmo. Eles entram, fazem um contato especial com alguém do político de peso daquele país, faz contratos de gaveta. O que são contratos de gaveta? Assuntos. Contratos que você não sabe os detalhes deles. São contratos sigilosos, que você não tem acesso aos contratos. Nem o cara que assinou ou tipo, o público não tem acesso? Não, eles assinam entre eles e a gente não sabe qual é, entendeu? Entendi. É isso aí, Igor. E aí o que acontece? É o mesmo modus operandi. E aí o país fica na mão dessa grande... E não é o povo e não é o país. Lá também são algumas famílias que controlam o sistema. Então, quando eu fui comprar respirador, uma coisa que ninguém sabe, né? Eu tenho várias histórias para contar. Eu fui um dos primeiros a ser acionado na pandemia porque eu tinha 2 frentes. Eu tinha 52 hospitais que são os hospitais universitários. Tem mais hospital universitário do que hospital no Ministério da Saúde. Caralho. Interessante. Né? Interessante. Me esquisito ao mesmo tempo. Mas não faz sentido. Porque você tem que ter hospitais para treinar médicos, né? E aí o que acontece?
Tanto é que a primeira vez, o Mandetta é um cara muito gente boa, assim, no trato pessoal, um cara tranquilo no trato pessoal. Ele parece ser bem carismático. Eu chamaria ele para um jantar. Zero de problema no pessoal, mas, como ministro, aqui eu estou falando como ministro, ex-ministro. Jamais falaria se ele estivesse atualmente como ministro. Por quê? Porque me explica... Eu quero que o governo Bolsonaro entendi. dê certo. Então eu não vou dar tiro em cima do governo Bolsonaro, pô. Pode crer. Então se tem um ministro lá que eu não tô gostando, eu vou ficar quieto. Eu não vou falar mal. Você ainda tem esperança que o governo Bolsonaro vai dar certo? Depende qual é o seu objetivo. Passar as reformas estruturais que a gente precisa. O que me fez sair para dar o apoio inicial era evitar que o Brasil virasse Venezuela. Para isso eu já estava satisfeito. Mas será que o Brasil ia virar a Venezuela? Ele é um pouquinho maior que a Venezuela. Será que a dinâmica não é diferente? Tá bom, não precisa virar, não precisa ficar igual. Se ficar assim, mas ia ficar uma merda. 30% já era horroroso. Sim. Entendeu? Não precisava ficar 100%. 30% já ia ser um horror. Eu ia sair do país, eu ia embora do país. Eu falei com meu irmão, Arthur, a gente embarca nessa briga ou vai embora do país? Ele falou, vamos embarcar na briga. Pelo menos se der errado, a gente sai que nem homem. Sai brigando, sai na peleia. Não saiu de cabeça abaixo. Saiu cuspindo. E no final a gente acabou saindo do país, né? Esse foi o pior. Mas saiu cuspindo. Mas a gente já tava... Sim, lógico. Me diverti muito. Se divertiu, cara. Olha, os charutos dizem ao contrário. Para com isso. Ô Monark. Se você não, assim, de novo, se você não fumasse tanta maconha, você também não era o cara que nem papel higiênico. O Monark era o papel higiênico. Antes da maconha, o Monark era o papel higiênico. O que é o papel higiênico? Absorvia tudo? Não, ou tá no rolo ou tá na merda. Caralho, agora tu vou te chamar de papel higiênico. Tava sempre na bagunça. Não tá sempre na bagunça? Quando eu tô fumando maconha? Não, quando tá fumando maconha, você tá anestesiado. Eu tô anestesiado, é bem isso mesmo, essa é a palavra. Destroçado. Você não é que você fuma uma vez por ano pra não, se eu fumasse um baseado por dia, ao longo do dia, ia estar de boa, entendeu? Só que eu fumo 8. Cara, meu, aí é 8 demais. Fumava. Fumava, tô melhorando. A sua maconha não é uma maconha, como é que é dito mesmo? Não. De lazer, de recreativa. Não é recreativa. Não é mais. Você tá se automedicando, cara. É só pra eu conseguir viver confortavelmente mesmo. Então, isso te matou, cara. Agora, eu reconheço, não tô falando que eu não gosto do Igor. Eu não gosto de uma pessoa, fica muito claro. Pode pegar no YouTube quando eu vou lá pro Congresso, fica muito claro quando eu não gosto da pessoa. Mas eu me identifico mais com o Monark, só que eu não fumo maconha e eu li muito. E você tá nos Estados Unidos, cara. Você podia fumar umas maconha muito brava, hein? Pois é.